tá ok aí, gente? Todo mundo ouvindo bem? Ainda dá tempo aí de vocês compartilharem com seus amigos aí do Facebook, pessoal, é, para acompanhar a nossa palestra, né? Na verdade, vai ser a gravação de um vídeo que eu vou postar em breve no Facebook, pedidos, né, de algumas pessoas, de clientes, para falar um pouquinho sobre as feridas emocionais e o processo de luto que é vivenciado durante essas feridas emocionais e também durante o próprio, vamos dizer assim, a própria ressignificação dessas feridas emocionais, enquanto o indivíduo vai ah, trabalhando, né? Nós vamos trabalhando essas feridas na clínica, eh, conforme a reestrutura cognitiva, né? ele vai, a pessoa vai vivenciando um processo de luto, né, que ela vai ter que se desapegar aos padrões antigos de processamento, né, de informação. Todos me acompanhando aí, o som tá ok. Tem um chat aqui do lado, gente. Vocês podem estar é, participando aqui pelo chat. Alguns trabalhos, né, algumas pessoas que eu atendi, né, e vivenciaram situações traumáticas de perdas, de frustrações, é, e o próprio desenvolvimento natural da, das fases, né? O desenvolvimento da personalidade, as fases de desenvolvimento. Algumas crianças também apresentam é, um processo de luto, né? E essas observações que eu faço, né, são fundamentadas no estudo da tanatologia. É, e eu vou falar um pouco mais, né, sobre o que é tanatologia, né? Vem de Thanatos, é o deus da morte, né? A representação da morte. E são estudos que falam sobre o processo, né? A forma que o indivíduo representa e trabalha, né? Lida com as perdas e frustrações, perdas reais ou perdas simbólicas, vamos dizer assim. Então, em alguns casos, pessoas com depressão, né? Tem mais gente entrando aí, Clarice, seja bem-vinda. Agora tá ótimo, né? Que bom, Nilceia. Ainda bem. É, algumas pessoas que sofrem de depressão, algumas crianças que passam pelo processo de desenvolvimento da personalidade, alguns casos de fobia, né? De ansiedade também podem apresentar alguns desses processos de luto, que eu vou falar já já. Bem, o que é tanatologia, né? Tanatologia é uma ciência ainda muito recente. Ela estuda os processos emocionais e psicológicos que envolvem reações à perda, luto e à morte, né? Perdas reais ou perdas simbólicas. É, e ela estuda a vida através da ótica da morte, né? Sempre que a gente entra em contato com a morte, que seja relacionada a você mesmo, alguma doença, algum acidente, ou algum ente querido, né, que morre, ou que sofre um acidente, desenvolve alguma doença grave, a gente entra nesse processo de luto. Também no divórcio, né? O divórcio também é vivenciado aí o processo de luto pela perda, né? Não só pela perda do parceiro ou da parceira, mas pela perda do investimento emocional que é feito no relacionamento, né? E também pela perda dos ideais que são construídos
na projeção, né, que se faz no outro. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de alguns casos que eu trabalhei e eu vou também fazer um exercício que é um exercício muito interessante, é, que eu fiz é, como auto-hipnose, né, comigo mesmo, e fiz com poucas pessoas na clínica, né, em situações que eu julgo situações extremas. E também uma coisa muito importante, eu acho que a coisa mais importante que eu acho o objetivo principal dessa palestra é para falar, né, sobre a questão da ideação suicida, né, ideias de suicídio, pensamento de suicídio ou vontade de morrer, né. É, isso me chamou a atenção em alguns casos. Uma cliente que né, praticamente chegou no consultório querendo trabalhar o seu descanso final, querendo se trabalhar para a morte, pela uma situação, né, de perdas, é, de estruturas internas muito profundas. É um caso relacionado a, a traições na família, né, a, a própria e isso envolveu a perdas de ideais relacionados à religião. Então ela sofreu uma série de perdas das estruturas, daquilo que ela acreditava quanto verdade, relacionado à religião, relacionado à família, relacionado aos seus ideais, mas, vamos dizer assim, os seus ideais master, né? Os seus valores master, os seus valores principais. Então ela desabou completamente é, da sua própria estrutura, daquilo que ela acreditava ser no real, daquilo que foi colocado para ela como realidade do mundo, né? Então ela desenvolveu uma maneira de perceber o mundo um pouco limitada, como ela mesma disse, né? Um tanto alienada após sofrer, né? Todo esse choque emocional e perceber que as suas estruturas mais profundas desabaram, ela chegou no consultório desejando morrer, né? Simplesmente desejando morrer. Não queria mais viver, não pensava em suicidar-se, queria se entregar, né? De alguma maneira, né? Aquela sensação de vontade de morte. E então eu já trabalhei também com outras pessoas que desejavam a morte, né? Como um rapaz que é, num determinado momento decisivo, né, em que ele se via tendo que tomar uma atitude por ele mesmo, sozinho, né, e aí com queixa de depressão também, ele era um jovem de 20 anos, a família super protetora, uma família muito isolada do meio social, né? Então, quando ele entrou em contato com o mundo, e a realidade do mundo, começou a estudar, começou a perceber a sua inabilidade, né, a sua completa falta de habilidade social para lidar com as outras pessoas que eram bem diferentes do seu núcleo familiar, né, que se isolava das próprias, né, da própria família maior, né, dos tios, parentes, né, amigos mais íntimos. De fato, nem tinham amigos íntimos, né, na verdade. E esse jovem, após ter que tomar uma decisão, né, ele é, disse que não se sentia capaz, que estava querendo desistir. E então eu sinalizei, né, para responsável, que era a mãe, né, e pedi para ela ficar atenta, né, para observar, avisar o resto da família para observar ele, que ele poderia, né, tentar alguma coisa ou é, relacionado mesmo a suicídio, né? Porque, né, segundo o nosso código de ética, nós temos que avisar a família quando há ideação suicida, né? Pela a vida
né, deve ser preservada em primeiro lugar, né? Então, mesmo assim, ele depois de um tempo, né, e a situação era uma situação simples, era para trancar a matrícula da faculdade, porque ele não estava mais vindo, ele já estava, ele saía de casa, às vezes nem pegava o ônibus, ficava rodando, né, às vezes pegava o ônibus, ia para o centro da cidade, ficava sentado, andando por lá e não conseguia ir para a faculdade, para as aulas, né? Então, ele percebeu que não queria fazer aquele curso e, como um acordo com a família, né, com seus pais, ele resolveu trancar a matrícula para poder se restabelecer, né, aí avançar um pouco mais no tratamento para poder realmente decidir o que, que ele ia fazer. E aí a gente começou a fazer treinamentos de habilidade social, mas mesmo assim, ele nessa situação, ele não conseguiu ir, né? A mãe foi até lá, levou ele na faculdade, ele saiu do carro, ela falou: "Vai, você tem que ir". E aí ele não conseguiu ir, voltou, né, muito frustrado com aquilo. A mãe voltou para casa com ele, né? E aí então ele resolveu, né, que ia desistir mesmo. E aí a mãe era professora, saiu de casa para trabalhar de manhã e voltava às 18 horas, né? Então ele bolou lá um plano, foi querendo saber o que ia fazer. Resolveu então que iria tentar se matar, né? E aí ele pegou, né, o que eu vou fazer, e começou a pensar. Isso ele descrevendo depois, né? Lógico. Então ele resolveu que ia cortar os pulsos, né? Então ele pegou uma lâmina de barbear, né, usada, ah, quebrou lá, tirou a lâmina, né? E isso demorou praticamente o dia todo. Então quando foi a mãe chegava às 18 horas em casa, em ponto, né? Então quando foi às 15 para as 18, né? Às 17h45 ele se trancou no quarto, né? Fechou a porta, quer dizer, né? Não trancou a porta. E aí eh, começou a esfregar a lâmina, né? A lâmina cega, assim, sem força, sem coragem mesmo de fazer. E chegou um ponto que machucou a pele, não foi nenhum corte profundo que nós vimos depois e sangrou, né? Então, mais ou menos no mesmo cronometrado, né? No mesmo tempo que a mãe chegou. E aí a mãe foi procurar ele, né? Chegou em casa, perguntou para a irmã: "Cadê o fulano?" "Ah, tá no quarto lá, como sempre, lá trancado, jogando, né? Conversando com os seus amigos virtuais e tudo mais." E aí a mãe foi, né? Já estava avisada e chegou lá, ele estava lá, né, com o braço sangrando, fazendo lá uma cena, né? E a mãe se desesperou e foi para emergência, me ligou urgente, sabendo se eu podia atender, né? E chegando lá, ele estava com o braço enfaixado e tudo mais, né? E aí é mais uma situação, né, que eu observo, segundo os estudos da tanatologia, que quando alguns sujeitos, né, se deparam com, vamos dizer assim, com um conflito ou com a, é um conflito mesmo, né, entre aquilo que ele acreditava ser e aquilo que ele deseja ser, né, isso gera um processo de luto, porque ele tem que se desapegar daquele eu antigo, né? Então, esse eu antigo é, 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 é um processo de desapego, né? O próprio John Bowlby, né, que é um dos autores que eu fundamento, né, nessa palestra aqui, nessa apresentação, e vocês vão receber essa apresentação, eu vou enviar daqui a pouco para vocês. É só vocês fazerem um download. Se estiver usando o Google Chrome, é bem mais fácil de vocês, bem mais rápido de vocês fazerem o download aí, tá? Então, ah, quando há um conflito entre esses dois eus, né, o eu antigo e o eu que ele objetiva ser, isso é visto como uma situação de perda de si mesmo, né? Como uma morte de uma parte de si.
E em algumas pessoas gera essa vontade, né, de realmente se entregar ou de se suicidar, né, de morrer. Algumas pessoas falam, né, eu tenho vontade de morrer, de sumir, de desaparecer, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu quero me entregar, eu não tenho mais forças para lidar com essa situação. É, é um processo de luto, né? Na minha percepção. É uma dica aí para algumas pessoas, né? Não sei se tem algum terapeuta, algum psicólogo aí, mas é para ficar atento, né, nesses sinais. É, Então, na fala do cliente, é possível perceber, né? Como? Nesse tipo de discurso, né? Eu não me sinto mais forte para conseguir superar, né? Para viver essa situação. Tenho vontade de desistir. As pessoas falam que iria morrer. Algumas pessoas falam mesmo, né? Que querem desistir, outras que vão se matar, né? Isso eu nunca convivi, né? Nunca atendi um caso que a pessoa foi bem específica, eu vou me matar, né? Já teve algumas tentativas, né? Como esse rapaz, é, que na verdade não são tentativas efetivas, né? É mais esse desejo de desistir, de se entregar, e isso é visto como uma vontade de evitar o sofrimento, né? Outros já tomaram é, comprimidos enfim, com essa sensação desagradável, é um mal-estar muito grande. E algumas pessoas, né, desistem nesse momento, né, desistem do processo terapêutico nesse momento, porque é um momento realmente decisivo, é um momento de transição, é um momento muito marcante. Como a própria criança, né, como algumas crianças que eu já atendi, é, que determinadas fases, né, de transição, mais ou menos os 7, né, anos em diante, né, é uma fase em que ele começa a perder aquela visão, aquela consciência de criança, aquela inocência, e começa a olhar o mundo mais com mais objetividade, observando a realidade como ela realmente é. Então, tem um rapazinho que eu atendi que os pais eram separados, tinha um ano que os pais tinham se separado, os pais se davam muito bem, né? Se dão até hoje, né? Então esse menininho com 6 anos, né? Ele começou a apresentar problemas na escola, né? Isso um ano depois da separação dos pais. Então ele minto, 2 anos depois, né? Então ele tinha quase 3 anos, né? De quase 4 anos quando os pais se separaram, é, e ele vivenciou muitas discussões, muitas brigas e enfim eles decidiram que era melhor se separar e pensar no melhor, né? Para o filho. Então eles chegaram no consultório com a queixa da criança, né, de dificuldade escolar, é, alguma comportamento agressivo com alguns amiguinhos, a dificuldade de concentração, né, e alguns episódios, né, de professores tanto desagradáveis. Ele depois foi excluído, né, uma parte da turma foi excluída, né, dividiu-se a turma. Isso, né, alguns estudos apontam que isso não é muito é, positivo de se fazer com essas crianças problemas, né, que são crianças que não estão seguindo o padrão, né, desse sistema de ensino desatualizado que tem aí como objetivo preparar as pessoas para a revolução industrial, né?
Então, transformando as pessoas em padrão, né, seguindo um determinado padrão de pensamento. E alguns indivíduos que se destacam, eles sofrem muito, né, em escolas que não têm profissionais, professores preparados para lidar com essas crianças que são diferentes, né, e bem diferentes em alguns casos, né. Muitas dessas crianças têm posturas de líder, né, se encaixam aí nos 10, vamos dizer assim, nas 10 atitudes dos grandes líderes de sucesso, né? Enfim, não é o nosso objetivo aqui falar disso, mas tem um outro material sendo preparado, falando um pouco mais dessa situação aí, né? De liderança, né? Postura de liderança. Bem, então, vou passar aqui para o próximo slide. É, a morte, escrita por Eurípides, né, como uma figura sinistra coberta de negro, né, passeando entre os homens com uma foice, né, preparada para ceifar a sua vida. Então, é, às vezes, né, vemos como aquela nuvem negra que paira sobre nossas cabeças, aquele sentimento pessimista diante da vida, né, que tem muito a ver com a tríade cognitiva da terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a visão negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. Quando a pessoa tem essa visão é, tríade, né? Ela negativa, ela pode também apresentar, né, como na própria depressão, tem a ver muito com isso, né? Os estudos de Aaron Beck, ele observando, né, insatisfeito com os resultados obtidos com a psicanálise na época, né, isso na década de 50, se eu não me engano, ele começa a observar um padrão de pensamento, né, que se contrapunha com a forma que a psicanálise pensava, né? Ele julgava que as pessoas tinham uma necessidade de sofrer. E a gente vê resquícios desse pensamento até hoje em familiares de pessoas com transtorno depressivo, né, que dizem: "Ah, isso é bobeira, levanta daí, vamos para balada, vamos sair, vamos se divertir", como se a pessoa pudesse, né, e conseguisse fazer isso assim simplesmente. Não, não é besteira, não é palhaçada aquele sofrimento. É um sofrimento real, né, é uma dor real que a pessoa sente, é uma fraqueza muito grande, uma desmotivação, uma desesperança, né, muito grande em relação ao futuro, em relação aos relacionamentos, em relação à vida e a si mesmo, né? Então, esse tipo de sentimento acaba nos prendendo, nos paralisando, nos desmotivando a viver, né? Todos nós, em algum momento da vida, né, naturalmente já passou por essa sensação. Geralmente nesse momento de transição entre a infância e a adolescência, depois da adolescência, a vida adulta, né, quando temos traumas, situações desagradáveis, muito intensas, né, em um momento a gente pensa: não, eu vou desistir, né? E a gente olha para si e fala: não, não, peraí, tem uma saída. Isso está associado a esse processo de luto, né? A origem aí da palavra Thanatos, né? Origem grega, que é o deus da morte, a representação da morte, segundo os gregos. E, né, não podia deixar de falar sobre hipnose, inclusive nós vamos fazer um exercício de hipnose no final da palestra, né? Há uma antiga relação entre a hipnose, né, e a tanatologia, né? Hipnos era o irmão é, gêmeo da morte, né? Do Thanatos.
O próprio Freud, né, disse que destituímos, né, a morte do caráter de necessidade, vivemos nos enganando, como se fôssemos imortais, né? E também os nossos entes queridos, né? E então isso é uma das, vamos dizer assim, das origens do processo de negação, um dos processos do luto, né? Aquela negação, aquele sentimento de que a pessoa vai aparecer a qualquer momento, a própria negação, né? E o apego ainda aquele eu antigo, né? Ou aquele eu infantil, aquela mentalidade infantil, aquele eu, mesmo que disfuncional, né? Há um processo de desapego aí ainda, quando mesmo quando a pessoa toma consciência de todo, vamos dizer assim, o processo de aprendizado de uma determinada situação que ela vivenciou, traumática ou, né, intensa, ou uma série de situações repetitivas, é, frustrantes ou, né, negativas, vamos dizer assim, de forma geral, isso gera aprendizados. E esses aprendizados vão formar nossas crenças, né, que se relacionam diretamente com a tríade cognitiva, que é a visão, né, e aí nesse caso a visão negativa que temos de nós mesmos, do outro, do mundo, né, e do futuro. Então isso vai influenciar, né, essa visão distorcida, vamos dizer assim, em relação a, a relacionamentos, a estímulos que a pessoa recebe de forma geral. É, pessoas que ela se relaciona, o trabalho, relacionamentos íntimos, amizades, é, tudo mais. Tudo que diz respeito à relação humana. A sociedade ocidental e o apego, né? Quando falamos de perdas, remetemos diretamente à questão do apego, né? Se consideramos que perdemos algo ou alguém, é porque tínhamos um sentimento, de afeto projetado a esse objeto, a essa pessoa, né? Então nos apegamos a esse objeto ou a essa pessoa e dificilmente sentimos falta de alguém ou de um objeto que não temos pelo menos uma proximidade, uma identificação, né, com ele ou com a pessoa, com o objeto, né? Então formamos um vínculo de apego com o outro, com o objeto. E é difícil, né? Nosso cérebro não foi preparado para perder, sim sempre para ganhar. E esse também é um dos motivos que a pessoa se apega à própria parte da personalidade que ela, depois de uma série de exceções, até às vezes um longo processo terapêutico, ela vivencia ainda, né, esse apego, essa dificuldade de se libertar desse eu disfuncional. Ela faz parte da cognição humana, né? Mas faz parte também do nosso processo de crescimento, de educação, e mais essa propensão em só querer ganhar, às vezes gera alguma dificuldade. Aí, dependendo de, de outras estruturas cognitivas, de outras habilidades, até habilidades sociais, né? Alguns podem se apegar a algumas dessas fases do luto, né, tendo dificuldade de desapegar. E aí muitas das vezes é preferível a morte, né, na visão mais imediata, né, mais é, enfim, naquele primeiro momento de sofrimento intenso, né, a melhor opção, na percepção distorcida, é a morte. Né? É preferível morrer, né, não estar aqui do que ter que me desapegar disso, daquilo, daquela pessoa, de parte de mim mesmo. É, a Judith Viorst, ela fala das perdas, né, como parte da vida e que elas são necessárias, porque para crescer temos que perder, né? Só pela morte, né, quer dizer, mas não só pela morte,
mas também pelo abandono, pela desistência, né? Em qualquer idade, perder é difícil, é doloroso, mas só através de nossas perdas nos tornamos seres humanos plenamente desenvolvidos. Isso envolve também, né, em alguns casos que eu já atendi, de pessoas que se prendiam muito a objetos, né, a lembranças do passado, dos filhos, né, a objetos sem utilidade, objetos que tinham aí uma projeção de utilidade, mas que de fato nunca tinha efetuado ali a utilização desses objetos, tinha uma ligação emocional, afetiva muito grande com esses objetos, relacionado a momentos do passado, a momentos de que geravam ali também um apego, né, a essa parte desse eu frustrado, a esse eu, né, a essa criança ferida, né, de situações que ela vivenciou no passado. E ao conseguir, né, é, uma certa persistência com essa cliente, num caso específico, né, fazer com que ela percebesse a importância de se desapegar, não de todos, mas de alguns desses objetos que ela guardava na sua casa, né, ela, ela aos poucos conseguiu se libertar de partes negativas de si mesmo, né? Que geravam uma alta expectativa, que geravam uma ansiedade também, né? Projetiva, vamos dizer assim, ligado aí a algumas distorções cognitivas que vocês podem ver, gente, no vídeo que eu postei ontem ou hoje, se eu não me engano, que fala de um workshop, né, de terapia cognitivo-comportamental aplicada ao tratamento da depressão, que está no meu canal do YouTube. E vocês que já conhecem, já acompanham o meu trabalho pelo YouTube, podem estar assistindo depois dessa palestra aqui, tá? Então, é como, né, vamos metaforicamente pensar, né, como uma árvore que, para dar bons frutos, né, e se desenvolver forte, ela precisa ser podada da maneira correta para poder crescer e se desenvolver. Só que nem sempre, né, vamos dizer assim, esses aprendizados que podem impor limites, né, são vivenciados de maneira positiva. Muitos são vividos de maneira intensa, né, às vezes com ansiedade, com superproteção, com agressividade por parte dos pais, né? Também com um depósito excessivo de expectativas na criança que ainda está se desenvolvendo. Isso pode gerar uma ansiedade, uma frustração, criando crenças negativas, né? Do tipo, eu sou incompetente, eu não posso, eu não mereço, eu nunca vou ser feliz, eu não mereço ser amado, né? Então, encarar o mundo com essa lente não é de nada agradável, né, e de positivo para nenhuma pessoa. E muitas dessas pessoas que eu recebo em meu consultório, né? Então, nós vamos, né, podar da melhor maneira, direcionando a energia natural do indivíduo para o autodesenvolvimento, para a independência, para a autonomia, a busca da qualidade de vida e a felicidade tão desejada por todos nós. Então, é, ao trabalhar, né, esse processo de desapego a esse eu disfuncional, ah, nós podemos ah, ter um resultado efetivo, né, bem interessante. E muitas das vezes eu já observei, inclusive eu mesmo já cometi esse erro no passado, de não prestar atenção nisso. Mas lógico, né, conforme a gente vai se atualizando, estudando, buscando melhorar na prática terapêutica, nós vamos desenvolvendo novas habilidades, ampliando a percepção. Então, alguns casos, né, que eu percebi, inclusive depois de um tempo essas pessoas retornaram ao consultório, eu não tinha trabalhado isso, né? Então,
lógico, por outros motivos, né, a pessoa voltou já conhecendo o processo, gerando aí, né, também uma quebra em determinadas estruturas, a pessoa volta porque ela vê como um atalho para diminuir um sofrimento que não tem como evitar, né? Sofrimento faz parte da vida. Não quer dizer que a pessoa vai passar pelo processo de terapia e vai ser imune para o resto da vida do sofrimento. Não, não tem como prometer isso, né? Seria até antiético falar sobre isso. Então, bem, gente, tem que prestar bem atenção, né? E aí o terapeuta que tem essa consciência, né, ele vai poder trabalhar isso gerando um resultado mais efetivo para o seu cliente, né? E ele vai se desapegar a esse eu e ele vai conseguir, né, caminhar para frente, se desapegando daquelas situações do passado. As pessoas, né, ou a pessoa que somos e a vida que vivemos são determinadas de uma forma ou de outra pelas experiências de perda, né? Essa compreensão ajuda a ampliar o campo de nossas escolhas e nossas possibilidades. Mas, né, o mundo de hoje, né, esse mundo moderno, muito influenciado pela indústria farmacêutica, não aceita, não admite, não reconhece esse lado que faz parte de todos nós. O sofrimento, né, a tristeza, tudo é classificado como depressão, né? Poucos são os profissionais médicos que têm a ética de observar os seus clientes e reconhecer neles a capacidade de superar essa tristeza, esse sofrimento. E é muito fácil medicar, né? Enfim, tem um jogo aí de interesses muito grande na indústria farmacêutica que determina, influencia, né, como autoridade, como figura de referência, a parte do nosso pensamento, né? Não sou contra a medicação, gente. Pelo contrário, reconheço que em muitos casos é necessário ter o acompanhamento medicamentoso, mas em alguns casos não é necessário. Não é a primeira opção que deve ser, né, tomada, e sim a psicoterapia para auxiliar, né, ou o processo de coach, ou o processo de terapia holística, né? Enfim, a pessoa precisa buscar um profissional capacitado, formado, para poder auxiliar a ela a passar por esse processo de sofrimento, por esse processo de tristeza, esse processo de desapego, né, da melhor forma possível, com mais qualidade de vida. E é possível, né? Não só profissionais de psicologia, né? Eu também estou me formando como coach, né? Como autodidata e já fazendo alguns trabalhos experimentais aí como coach, trabalhando de uma forma mais breve, mais objetiva ainda, utilizando recursos da hipnose, da própria ciência, né? E da análise comportamental. Em breve eu vou estar divulgando mais sobre esse trabalho. Todos nós, em princípio, lutamos contra as perdas, né? Mas as perdas são universais, inexoráveis e muito abrangentes em nossa vida. Estão ligados a vários aspectos que não percebemos e, graças à tanatologia, né, nós podemos agora perceber melhor isso, né? Inclusive nesses processos de desapego a partes do eu disfuncionais, né? E nossas perdas não incluem apenas separações, abandono, morte, né? Mas também perda da consciência ou o inconsciente de sonhos românticos, ilusões de segurança, mentalidade da infância, né? Que dói entrar em contato com a realidade, né? É, eu gosto muito de Raul Seixas, mas tem uma música, né? Que ele fala no trecho da música que quem dera eu fosse burro, não sofreria tanto, né? Então, a tomada de consciência, a princípio, ela dói, né? Jung
né? O psicólogo Carl Gustav Jung, um grande psicólogo, ele fala do processo, né, do ciclo de desenvolvimento criativo e o processo de depressão, né, está lá, né, num desses pontos aí onde tem processo de iluminação, né, de tomada de consciência, o processo de observação, coleta de dados, o processo de recolhimento, que seria o processo visto como processo de depressão, que está, né, diretamente ligado ao topo, que é a tomada de consciência, né? Então, há esse momento aí de retraimento, de recolhimento, de depressão, de tristeza, de inconformismo, né, de não contentação, que gera tristeza, gera raiva, gera ansiedade, que faz o que? A gente se movimentar em busca de uma solução, de novas estratégias, e num outro momento é esse, né, o outro momento, a busca de estratégias, né? E aí a gente chega ao nosso objetivo. E aí esse ciclo é contínuo, né? E isso faz parte da vida, né? Do micro para o macro. Aí, né? Outros ensinamentos podem falar melhor do que a própria psicologia, mas é uma visão bem interessante, né? Perdas que enfrentamos ao longo da vida e das quais não podemos fugir, né? Existem várias perdas, né? O amor de nossos pais não é só nosso. Nossos pais vão nos deixar, né? E nós vamos deixá-los algum dia. Por mais sábio e belo e encantador que alguém seja, ninguém tem assegurado se casar e ser feliz para sempre, né? E ser feliz em todo momento, né? Também não. A convivência, né? Ela gera também um processo de desapego, né? Há uma tomada de consciência da realidade de quem é o outro, que só é possível entrar em contato na convivência, né, real. Temos de aceitar em nós mesmos e nos outros um misto de amor e ódio, bem e mal, né? Tudo nessa vida é implacavelmente efêmero, né? É, é passageiro, né? Não tem como a gente ser dono de tudo, né? E nem saber tudo e nem acertar sempre, né? Também não erramos sempre e estamos nesse mundo essencialmente por nossa conta, né? Até um determinado momento, nossos pais têm a responsabilidade de nos educar, de nos alimentar, de nos manter, mas depois vai viver a vida, né? E quando não nos permitimos, né? Ou nossos pais não nos permitem desenvolver habilidades, entrar em contato com frustração, com sofrimento, com a dor, tentam com a melhor das boas intenções nos poupar, né, de ter determinadas experiências que os próprios pais julgam como negativa e de fato são, né, em partes negativa, né, mas isso priva, impedindo o indivíduo de desenvolver habilidades que só são desenvolvidas na prática, né? E isso gera depois, né, um processo muito negativo, né, e um apego muito grande a essa segurança, a ilusão de segurança, né, melhor dizendo, que foi criada nesse campo relacional, né, entre os pais, ou a própria cultura, né, de um determinado ambiente, de um determinado lugar, enfim. Somos completamente incapazes de oferecer a nós mesmos e aos que amamos qualquer forma de proteção contra a dor e contra as perdas necessárias, né? Como eu falei para os pais desse menino que eu atendi, né? Ainda bem, porque sempre dá problema, né? Lógico, né? Sempre dá problema, né? Então é melhor que dê problema agora,
né? Porque muitas dessas crianças, né? A criança dos sonhos, o anjinho, aí ele nunca deu problema, né? A criança com 10, 12, 15, 17, 18 anos aí vai ter que viver a vida, né? Ou pior se for mais tarde, né? Então, ele começa a enxergar o mundo como ele realmente vai ser a partir de hoje, né? A realidade, né? Como ela se constrói. E ele vai perceber que a construção da realidade, da sua realidade subjetiva, depende dele e de suas habilidades. E quando a sua mente não observa habilidades, competências, ela se apega, ela tem medo, gera ansiedade, gera medo, né? E aí a pessoa vai, né? Caramba, e aí? O que eu faço? Meu Deus, não aguento. É demais para mim. Eu não sou capaz. Não mereço, né? Aí as crenças vão se aflorar, né? As crenças centrais, as crenças mais disfuncionais, despertando seus esquemas de abandono, de incompetência, de frustração, de autossacrifício, né? Compensando aí outras crenças de não merecimento e tudo mais, né? Enfim, não vou me aprofundar nisso, que isso está relacionado a, a teoria, né, da terapia cognitivo-comportamental. Em breve a gente vai estar preparando um material também, né, com o objetivo de esclarecer melhor ao público que já me acompanha há algum tempo e aos próprios clientes que eu atendo, né, como complemento e psicoeducação, né, como reforço e complementação do nosso processo psicoterapêutico. É, então, nossas ações são influenciadas pelo sentimento de culpa incutido em nós pela educação que recebemos, né? Pela cultura. E aí, é um dado evidente, a maioria das clientes, né, dos clientes que eu atendo são mulheres. E nossa cultura é machista e impõe, né, certas responsabilidades à mulher que não diz respeito a ela enquanto ser humano, enquanto gênero feminino, né? É uma visão muito preconceituosa, criada pela nossa percepção de impotência, incapacidade, que nós homens percebemos e não admitimos muitas das vezes, né? A mulher evolui muito mais, a mulher percebe muito mais coisas, né? Tem muito mais sensibilidade na sua percepção e isso é um diferencial entre ambos os sexos que, né, enfim, algumas teorias falam da inveja do pênis, né? Nós temos inveja do seio, inveja do útero, inveja da gestação, inveja da própria percepção e sensibilidade da mulher. E muitas vezes não reconhecemos isso. Ah, então, para compensar, o homem ataca, né? É um comportamento natural do ser humano, né? Comportamento de compensação, de luta, fuga, né? E evitação. Examinar essas perdas nos permite aceitar e modelar melhor os fatos de nossa vida. Começar a perceber como as nossas perdas moldam, né, e ainda moldam as nossas vidas pode ser o começo para uma vida mais promissora, com mais qualidade, uma vida feliz, né, de verdade. Uma vida consciente, né, e sempre evoluindo, transcendendo as limitações. Gente, dúvida, sugestão, críticas, participa aqui pelo chat, tá? Vi que tem algumas pessoas que saíram, não sei se a conexão não ficou estável, outras pessoas entraram. Dá o feedback se vocês estão gostando, se não estão gostando também, fiquem à vontade, né? Isso vai sempre me ajudar a melhorar e buscar mais conhecimento para estar passando um pouco da minha prática, do meu trabalho, das possibilidades, né, de tratamento eh, na área da psicologia, da hipnose. Então, a partir de hoje, gente,
Todas as palestras, né, vão estar sendo gravadas, workshop, cursos também, mas esses vídeos só são acessados, né, para a minha lista VIP, que são de pessoas que participam de workshops pagos ou alunos, né, e também clientes que eu atendo que faz parte aí do processo de psicoeducação, tá bom? Então, em breve vou ter um workshop falando dos processos cognitivos. Que bom, Clarice, obrigado pelo interesse. Espero que seja útil as informações a todos vocês. E obrigado pela disponibilidade de estar aqui, né, nesse horário. Podiam estar descansando, curtindo a família, estão aqui, né, pacientemente me ouvindo. As mensagens não estão abertas a todas as pessoas, tá? Se você quiser depois conversar sobre essa situação que você está vivendo, tá? Nós podemos conversar depois, tá? Em privado, pelo Facebook ou pelo Skype, se você tiver aí uma conta no Skype, tá bom? Perdas, né? Para Vyorts, de novo, ela tem a relação com perdas, né, antigas, perdas maiores, perdas primárias, né, da separação mãe-filho, que ela chamou de perda original. Ah, esta perda deve ser não só, né, a separação real, física, mas também simbólica, tá? É, esta perda deve ser bem elaborada, pois as separações se não forem bem resolvidas, elas podem deixar cicatrizes emocionais, né? Aí no cérebro, né? Que isso aí é material, né, de referência da bibliografia. Mas, é, enfim, como eu tenho formação em psicossomática, é considerável essa colocação aí, né? Mas são feridas emocionais que estão na mente, né? No âmbito emocional, cognitivo, que podem gerar é, somatizações, né? Consequências no corpo físico. Então, ah, não podemos nos tornar seres completos sem o apoio dessa primeira ligação. As perdas da infância tornam mais sensíveis e vulneráveis às perdas posteriores na vida adulta. Então, se essas perdas não forem bem elaboradas, isso pode gerar uma disfuncionalidade no comportamento. O luto. O luto foi bem estudado por Bowlby, né? John Bowlby, e posteriormente pelos seus seguidores, né, como Parkes, e eles identificaram etapas que o ser humano passa ao perder um ente querido. Eu vou falar rapidamente sobre elas, tá? Que já são 8 horas, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Depois vocês vão receber esse material, tá? Daqui a pouquinho. Então, estágios do luto: torpor e protesto, caracterizado por uma fase inicial de desespero agudo, negação é, imediata, né, e ataques de raiva, aflição que são comuns, né, e podem durar alguns meses, semanas e até um ano. Então, é, como eu falei, né, a criança tem dificuldade na escola, é agressiva, né, já agrediu alguns colegas, amiguinhas, amiguinhos, professores, né, por quê? Ela está vivendo esse protesto, né? Então, ela tem sentimentos de raiva, uma irritabilidade, uma sensibilidade, né? Se irrita muito fácil. Então, um desejo intenso da presença da figura perdida, ou se manter ligado a esse eu disfuncional, né? Então, ela pode ainda algumas vezes repetir determinados comportamentos disfuncionais, o que alguns psicólogos, né, falam de sabotagem, autossabotagem, né? Não gosto de usar esse termo. Prefiro me basear nos estudos da tanatologia e ver como um processo de desapego. Isso gera mais objetividade, é uma visão mais otimista, né? Combate uma distorção cognitiva, né? Que é a visão pessimista do futuro.
Então, o mundo parece vazio e sem sentido, mas o self, né, permanece intacto. Caracteriza-se pela percepção, né, como uma pessoa perdida à procura, né, uma procura inquieta, né, aí relacionada ao físico, ao comportamento. Também pode durar até anos, né? O processo de luto saudável dura em média de um ano, tá? Se passar disso, é um luto disfuncional, tá? Segundo pesquisas e próprios estudos do John Bowlby. É, desorganização e desespero. Então, desorganização cognitiva das funções cognitivas, memória, atenção, concentração, raciocínio lógico, tomada de decisão são das funções cognitivas mais prejudicadas. Então, né, justifica muitas situações que algumas pessoas relatam, sofrimentos, né, e a dificuldade, né, na escola de crianças. Desassossego, né, pois a realidade da perda começa a ser assimilada, as fichas começam a cair, né? Opa, o mundo não era cor-de-rosa como eu achava, meus castelos, né? Meu castelo está desabando. Opa, que isso? Não sou mais aquela criancinha, né? Preciso encarar o mundo com minhas habilidades. Meus pais não são aquelas pais perfeitos, né? Que eu achava que eram. E um dia eles vão morrer. E aí a realidade começa a fazer sentido, né? A, há uma necessidade de repassar as emoções, de repetir alguns padrões, que é que em busca de um novo aprendizado ou de novos aprendizados, revivendo memórias situacionais, memórias emocionais, e parece retraída, apática e irritada. É aquele momento da depressão lá que eu falei, do círculo da criatividade de Jung. Reorganização. Aí já, né, seria, né, um outro momento, né, na busca de resolução. Com o estabelecimento de novos padrões e novos objetivos, os sentimentos agudamente dolorosos começam a se desfazer, desaparecendo gradativamente. Em lugar aparecem lembranças de alegria, né, e de tristeza também, e de respeito ao falecido, ou de respeito, né, e de, vamos dizer assim, de entendimento de que aquela situação, de que aqueles problemas, aqueles traumas, né, aquelas situações que o indivíduo vivenciou, que ele encarou durante um momento como situações negativas, como, né, como desastre, como frustração, aquilo foi fundamental para que ela observasse o mundo como ela observa agora. Se não tivesse vivido esses momentos de tristeza, de sofrimento, ela não teria crescido, ela não teria evoluído, se tornado um ser humano melhor, né? Então, isso começa a preencher aquele vazio e, né, e construindo uma nova imagem, uma nova autoimagem e uma nova percepção, gerando uma reestrutura cognitiva, né? Isso gera, né, algumas dessas situações gera muito estresse, né, Rosa? Então, isso vai estar comprometendo, né? Tudo é interligado, somos parte de um todo, né? Então, a psicossomática fala, né, que há um rebaixamento no sistema imunológico, né? Então, nos predispõe a determinadas doenças, infecções, né? Vírus, bactérias, né? Enfim, é, estudos, né, ali associam a essa apego, né, e a não elaboração do luto ao câncer também, né, após 5 anos, de 2 a 5 anos, né, processos de perda relacionados mais à morte, né, ou alguns estudos também apontam a perdas simbólicas, né. Então esse retraimento pode gerar sono, sonolência, né, ou insônia,
cada um reage de maneira subjetiva, né? Então, dependendo da fase também, a pessoa pode ter sono demais, ou insônia, se sentir muito ansiosa, ou um sentimento de tristeza muito grande, né? Está ligado a essas fases aí do luto, tá bom? Também, se quiser conversar mais sobre isso, tá? Fique à vontade para entrar em contato comigo por mensagem no Facebook, por e-mail, tá? Que eu, à medida que possível, eu vou respondendo qualquer dúvida, qualquer questão aí que seja, tá bom? Espero que esse material possa colaborar, né, com todos vocês aí, de alguma maneira. Estágios de luto segundo Parkes. Alarme, né? E aí vocês percebem que tá, né? Como ele é um seguidor de Bowlby, né? Ele estudou com ele, né? Fez as suas pesquisas lá, as suas observações. Então são muito parecidos, né? Então, um estado de estresse caracterizado por alterações fisiológicas, tais como aumento da pressão sanguínea, frequência cardíaca, né? E está ligado aí a estresse. Então, gera um disparo de cortisol no nosso organismo, né? E isso baixa o sistema imunológico. Torpor, estágio que a pessoa parece superficialmente afetada pela perda, mas está de fato tentando proteger-se do desespero agudo. E o próprio sono, né, é uma economia psíquica, porque o sono, né, durante o sonho tem funções de digestão, vamos dizer assim, né, de processo, de elaboração, né, de situações que a gente vivencia. Então, um sono maior, mais excessivo nesse momento, está ligado a esse estágio de torpor, tá, Rosa? E que é uma tentativa, né, automática do nosso inconsciente de se reorganizar. Ele está trabalhando ao seu favor, está se restabelecendo. Então, durma, aproveite o sono, né? Um estágio de procura, né, em que a pessoa é perdida ou o eu perdido, ele é buscado, lembrado ou repetido constantemente. Aqui tem as associações, né, ao Bowlby, né, aos estágios de Bowlby. E quando vocês receberem esse material, vocês podem ler com mais calma, tá bom? É... Então, vamos lá, próximo slide. Já estamos acabando já, gente. Momento de depressão. A pessoa sente-se desesperançada, né? O próprio Aaron Beck, ele tem um questionário de desesperança, né? Que está ligado ao diagnóstico da depressão, ao processo psicodiagnóstico da depressão. Tem um questionário de desesperança que foi elaborado por Aaron Beck, né, no seu instituto de comportamental, né, cognitivo comportamental. Então ela se retrai, sente desesperançada, né, se distancia da família, dos amigos, né. Recuperação e reorganização. A pessoa pode imaginar a sua vida, vai continuar com os novos adaptações, né? Objetivos diferentes, continuar andando para frente, né? E eu costumo falar, né, algumas vezes que o que limita o ser humano, o que limita a nossa realidade, né, melhor dizendo, é aquilo que nós ainda não percebemos, ainda não visualizamos enquanto possibilidade. Né? É só olhar à nossa volta. Essa própria tecnologia que nós estamos usando aqui para nos comunicar, um dia foi imaginada por alguém. E nesse momento talvez não existisse tecnologia para se construir. Então, né, ele pode ter ficado frustrado. Mas outras pessoas, num outro momento no futuro, conseguiram, porque visualizaram outras possibilidades, outras tecnologias, e aos poucos fomos nos aproximando de determinados objetivos tecnológicos, científicos, medicinais, né? O próprio desenvolvimento da psicologia enquanto ciência, da física, né, também. Então, o que limita a realidade é aquilo que o ser humano não
visualiza enquanto possibilidade. A realidade é construída por nós, gente, né? Pelaquilo que nós sonhamos, imaginamos e geramos movimento para realizar, né? Aí se materializa. Então aqui tem também estudos sobre, né, do Ross, choque e negação, né? Também muito parecido, né? Gera perplexidade, recusa, acredita no diagnóstico ou nega, né? Aí está relacionado à morte, morte iminente, né? Raiva, frustração, né? Pelo fato de estar enfermo ou um parente, um ente querido, né? E um desejo de ter controle, né, da situação e da qual se sente completamente impotente e às vezes culpado. Vou enviar aqui, gente, a palestra para vocês, tá? É, vê se tá indo aí, gente. Ah, calma aí, vou mandar para todo mundo. Vê se tá fazendo o upload aí na página de vocês aí. Aqui tá fazendo o upload, tá transferindo, tá? Mandei para todo mundo. Dá o feedback aí, gente. Sim, salva no seu computador, tá? É o arquivo da apresentação, tá? Em PowerPoint. Olha, Clarice, eu tenho experiência nisso, sim, tá? Em preparo, tá? Para atender familiares terminais. Tenho essa experiência, um trabalho muito lindo, né? Que me acrescentou muito na minha experiência como profissional, me fez crescer muito também como ser humano. E eu tenho projeto de desenvolver um curso relacionado a esse tema, sim, Clarice, tá? A gente pode conversar melhor sobre isso também no privado ou por e-mail, tá? Tá chegando aí, tá aí, então salva no computador de vocês, a apresentação é de vocês, tá? Um brinde aí, tá? Do Instituto Brasileiro de Hipnose e Evolução Psicológica para vocês. Depois a gente conversa em off, tá? Então, gente, eu vou explicar o exercício para vocês. A única coisa que eu vou pedir é que, se vocês desejarem participar, tá? Para ser no local que não tenha ninguém que possa atrapalhar, tá? Sentados ou sentadas, tá? É, sentadas, só tem mulher aqui me ouvindo, né? A maioria né, dos interesses, da sensibilidade, né, da busca é das mulheres. Então, eu vou explicar o exercício, tá? E vocês vão fechar os olhos e seguir simplesmente o que eu estou falando. Se não desejarem fazer o exercício, é só continuar ouvindo de olhos abertos, tá? Então, como é que é esse exercício? Lembra que eu falei que as pessoas, quando vivem esse processo de luto intenso, elas têm ideações suicidas, têm vontade de morrer, às vezes até tentam, né, de forma efetiva, o suicídio, não chegando, né, ao sucesso do suicídio, mas buscam, né, um comportamentos. Então elas têm desejo de morte. Por quê? Elas têm um apego a esse eu disfuncional. Então qual é o objetivo desse exercício aqui, gente? É, se desapegar desse eu disfuncional. Então vai ser um trabalho de hipnose, tá? Com visualização, tá? E nós vamos visualizar durante o exercício o desapego desse outro eu, desse eu disfuncional, e nós vamos estar dando um tchau para ele, né? Vamos fazer o enterro desse eu disfuncional, tá bom? E vamos estar nos desapegando desse eu, tá? Vamos fazer o ritual mesmo do funeral, tá bom, gente? Então, isso pode estar gerando algumas emoções em vocês, mas certamente
Tudo que vir enquanto emoção, enquanto sentimento, vai ser útil para vocês se desapegarem e entenderem esse processo de desapego desse eu do passado, desse eu disfuncional. Então, quem desejar participar, vamos começar agora. Basta fechar os seus olhos, prestar atenção na minha voz, respirando. Inspira, leva o ar para o abdômen. Segura um pouco o ar e vai soltando lentamente. Muito bem. Vai ajudar a todos vocês. Inspira, levando o ar para o abdômen, soltando o ar lentamente. Enquanto presta atenção na minha voz, sentindo essa respiração, vá repetindo essa respiração profunda e lentamente. Inspira, uma respiração completa, corretamente. Segura um pouco o ar e vai soltando bem devagar, relaxando, relaxando a cada respiração. Percebendo o ar entrando e saindo lentamente. Vai soltando o seu corpo e relaxando bem profundamente. Para ajudar você a relaxar ainda mais, eu vou fazer uma contagem de 10 até 1. E a cada número que eu for contando e descendo, descendo na contagem, você vai agora se aprofundando mais profundamente nesse estado de relaxamento, de paz e tranquilidade. 10, respirando calma e tranquilamente. 9, se aprofundando a cada respiração lenta, soltando o ar lentamente. 8, uma sensação de paz, de tranquilidade, de conforto vai circulando o seu corpo agora, assim como o ar que você respira. 7, 6, respirando calmamente, tranquilamente. 5, 4, 3, respirando mais profundamente, lentamente. 2, se preparando para uma profunda sensação de relaxamento, bem-estar. 2, 1, completamente em paz. E agora, enquanto bem relaxado, profundamente em paz, eu quero que você imagine que está aí continuando assistindo a palestra no seu computador, apenas imaginando de olhos fechados, que na tela do seu computador abre agora uma página com um vídeo que vai passar um funeral. E você está assistindo esse funeral. Esse funeral é de uma pessoa que já fez parte da sua vida. Uma pessoa muito íntima que fez parte de você, da sua história de vida. E você agora entra em contato com algumas emoções. E toda essa cena vai passando como um filme. Você está olhando lá parentes, pessoas queridas, pessoas próximas, amigos, familiares. Estão todos lá próximos ao caixão. E a câmera vai pegando todos ali. E no momento, é como se você estivesse lá, fazendo parte dessa cena agora. E você vai caminhando, observando todas as pessoas, enquanto respira calmamente, sentindo as emoções. E chega aquela hora que você tem que ir lá, olhar,
se aproximar do caixão. E quando você vai se aproximando lentamente, respirando devagar, lentamente, as emoções vão se intensificando agora, ficando mais fortes, mais intensas. E você olhar para o caixão, você vê que é você mesma que está lá. Mas ao mesmo tempo não é você, porque você está ali em pé olhando para o caixão, perplexa. E nesse momento você percebe que essa pessoa que está lá é a sua pessoa que você não deseja mais ser. Essa pessoa que tem sentimentos negativos, que está apegada a situações do passado, que não aceita se desapegar de determinadas funções, formas de ver o mundo, padrões disfuncionais que geram sofrimentos. Mas chegou o momento dela descansar, partir, e você vai se despedindo, chorando, sofrendo sim, se desapegando sim dessa parte que foi sua por muito tempo, mas que hoje não presta mais, não serve mais, está morta. Veja ela lá no caixão, está morta, não faz mais parte de você. Não faz parte dessa pessoa que deseja realizar novos objetivos, que deseja crescer, evoluir, se tornar uma pessoa melhor. E você pode ser, e você vai ser a partir de hoje. E agora chegou aquele momento que você, ao mesmo tempo que espera, nega, não aceita, não se conforma, mas sabe que precisa. E o caixão é fechado. E vão carregando agora. Vocês vão agora andando junto com o caixão, seguindo para a tumba, a sepultura que já está lá, cavada, esperando. E ali você vê o caixão descendo. E agora você entra em contato com as suas crenças mais profundas. Se você acredita em Deus agora, faça uma oração, faça uma prece. Peça para que ela descanse em paz. Peça para que ela vá para um lugar melhor, reconhecendo que o tempo já passou, que chegou a hora dela descansar e seguir o seu caminho, ir para o lugar que deve ir. E você vai se despedindo. As lágrimas podem correr no seu rosto agora. E cada lágrima que desce vai limpando as emoções negativas. E você vai colocando para fora agora essas emoções, limpando, se desapegando. Perceba o alívio, perceba a leveza, perceba que realmente chegou o momento de se despedir. E agora o caixão já está lá, e agora o buraco, a cova vai ser tampada com terra. E esse eu agora vai ser consumido e absorvido pela natureza, seguindo o processo natural das coisas. Seguindo o processo natural das coisas. E você vai se despedindo, voltando para si mesmo, para esse eu que objetiva novas possibilidades, que tem objetivos no futuro, tem sonhos ainda a realizar, tem coisas ainda a construir. E você agora vai caminhando para um lugar tranquilo, um lugar seguro, onde você se sinta bem, onde você possa pensar nos seus novos objetivos, pensar nas coisas e nas relações que ainda tem que manter e alimentar, pensar nos objetivos e nas pessoas que ainda deseja entrar em contato, conquistar, se relacionar de modo profissional, pessoal.
nas coisas que ainda têm que serem cumpridas. E você continua a vida feliz, leve, tranquilamente em paz. Tranquilamente em paz. E agora eu vou contar de 1 até 10. E no 10, você vai abrir os seus olhos, se sentindo tranquilamente em paz. Como se tivesse passado por um novo ciclo. Um novo momento de evolução vai começar agora. Uma nova etapa da sua vida começa agora. A caminhada por um novo caminho. Uma trilha que vai te levar a novos objetivos. Objetivos úteis, objetivos reais, objetivos que vão completando e complementando quem você é de verdade. Continua a sua caminhada agora, voltando ao seu lugar de paz e tranquilidade. 2, se despedindo, se desapegando a cada passo e a cada número que eu for contando. 3, apenas respirando calma e tranquilamente. 4, algumas lágrimas ainda podem rolar no seu rosto, mas são lágrimas de contentamento, de renovação, de reconstrução, de entendimento, de consciência. 4, 5, retornando para o aqui e agora, para o momento presente. 6, 7, trazendo com você essa experiência como parte de você. 8, 9, gerando um novo aprendizado, gerando novos recursos úteis que vão conduzir você seguramente em direção dos seus objetivos. Se preparando para abrir os seus olhos agora, sentindo-se muito bem. 10. Voltando para aqui agora, prestando atenção. Bem, gente, eu sei que eu mexi com estruturas, né? Eu sei que eu mexi com emoções. E mesmo aqueles que não acompanharam, alguns já estavam se emocionando durante a palestra. Eu quero agora que vocês deem um feedback. Quem fez, quem acompanhou o exercício, o que achou. E se possível depois, eu quero, desejo que vocês, quem quiser, compartilhar a experiência, e o resultado disso, e o resultado dessa palestra e o que aconteceu depois dessa experiência. Quem tiver aí ainda, quem não fugiu, quem não correu, vou pedir, quem desejar dar o feedback aí, tá? Compartilhando a experiência. O que acharam, gente, desse exercício aí? Ainda estão aí? Foi ótimo, né? Obrigado, Ana. Pessoal que ainda está aí, algumas pessoas saíram, né? Não sei se caiu ou se saíram mesmo. É, ah, que bom, fico muito feliz, Nilceia. Oi, Rosa, tá aí, acompanhou o exercício? O que você achou? É, Valessa, Rosa, Nilceia, Clarice, Ana. Tem poucas pessoas agora em consideração a quem entrou. Sensação de leveza. é. Bem, gente, é, obrigado. Agradeço aqui o tempo de vocês, a paciência. Espero que vocês tenham gostado, né? Acredito que tenham gostado, sim. É um conteúdo bastante interessante. Sensação de leveza vem realmente. Como você se desapega, você se desprende, né? Você cresce de certa maneira, né? É, e essa sensação com o tempo vai se desfazendo, tá? Essa sensação vai se desfazendo aos poucos, né? Que você vai entrar em contato mesmo com sensação de dor, né? É natural, porque você se desapega, né? Então,
Se precisar conversar comigo, tá? Eu vou estar aqui, tá? Ainda durante um tempo. Pode entrar em contato comigo pelo Facebook, tá? Se quiser, pode entrar em contato comigo pelo Skype ou manda depois, tá? Um e-mail ou uma mensagem que eu vou estar conversando com vocês aqui, tá? Podem mandar por aqui também, tá? As mensagens estão abertas só para mim, os outros participantes não podem ver, tá? É, então, gente, eu vou finalizar aqui a gravação. Agradeço muito. Espero que esse material seja útil, tá? O vídeo vai estar disponível no YouTube. Vocês que participaram, tá? Se puderem colaborar compartilhando, tá? Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos aí que não puderam assistir ao vivo aqui a gravação dessa palestra. Obrigado.